E aí, gente, tudo bem? Professor Fagner aqui para mais uma aula de gramática. E hoje é dia de falar de concordância verbal. Na outra aula desse bloco, nós falamos de concordância nominal e agora, então, entraremos na concordância verbal. É um assunto um pouquinho extenso, então nós vamos dividir essa matéria em duas partes. Então essa vai ser a primeira parte da concordância verbal e você vai ficar aí ligado para não perder a parte 2. Sempre tem muita coisa para estudar quando a gente fala de concordância verbal. A língua portuguesa tem muitos verbos, então você tem que praticar, tem que ler muito. Nenhuma aula de concordância vai esgotar toda a matéria. Tudo depende da sua leitura e da sua prática do idioma. O que nós vamos ver aqui hoje são tópicos muito comuns, tópicos que podem te ajudar a esclarecer as suas dúvidas. E no final a gente faz uma questão para praticar. Vamos lá então, começando sem perder mais tempo, concordância verbal. Como definição geral, é a concordância entre o verbo e o sujeito. Simples assim. Por exemplo, nós temos aqui, ela gosta de cinema. Temos o sujeito ela e o predicado gosta de cinema. O sujeito está na terceira pessoa do singular, portanto, o verbo também tem que estar na terceira pessoa do singular. Os dois têm que estar sintonizados na mesma frequência. Mais um exemplo, nós falamos com a diretora. Sujeito, nós, primeira pessoa do plural. E o verbo falar também tem que estar na primeira pessoa do plural. Agora a gente entra nos detalhes, nos casos especiais que podem nos ajudar a esclarecer as dúvidas e não cair em pegadinhas em questões de vestibular por aí, de concurso público. Por exemplo, se o sujeito da frase for coletivo, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Neste exemplo, a palavra grupo simboliza um coletivo, porém é uma palavra que está no singular. O verbo também deve ficar no singular. O grupo começou. Agora, se o coletivo tiver um adjunto adnominal colado nele, o verbo pode ficar no singular ou no plural. O grupo de grevistas começou um protesto na avenida, ou pode ser também o grupo de grevistas começaram o protesto na avenida. Neste caso, as duas opções estão corretas porque eu incluí aqui na frase de grevistas, é um adjunto adnominal. E com as expressões a maioria de, a maior parte de, a metade de, etc., o verbo fica no singular ou ele pode concordar com o substantivo referido na frase. A maioria dos alunos fez a prova, ou também pode ser a maioria dos alunos fizeram a prova. As duas estão corretas. E com as expressões cerca de, perto de alguma coisa, o verbo vai concordar com o substantivo ao qual essas expressões se referem. Cerca de 15 pessoas compareceram ao encontro. O verbo tem que concordar obrigatoriamente com esse substantivo aqui, pessoas, que é o substantivo ao qual a expressão cerca de se refere. Pessoas está no plural, o verbo também deve ficar no plural. E com a expressão mais de um, o verbo vai ficar no singular. Vejam só, mais de um candidato desistiu do debate e não mais de um candidato desistiram do debate. Estaria errado. Seguindo aqui, com a expressão um dos que ou uma das quais, o verbo vai ficar no plural. Olhem só, gente. Ele é um dos que pediram adiamento e não ele é um dos que pediu o adiamento. Estaria errado. Ela é uma das alunas que sempre participam. Estaria errado se ficasse ela é uma das alunas que sempre participa. E quando eu uso a palavrinha que, o verbo seguinte dentro dessa frase vai concordar com a palavra antecedente ao que. Por exemplo, nesta empresa sou eu que tomo as decisões. No caso aqui, o verbo tomar vai concordar com o precedente do que. O pronome eu, primeira pessoa do singular, então o verbo também vai estar na primeira pessoa do singular. E no segundo exemplo, não foram eles que pediram revisão. O verbo pedir vai concordar com o precedente da palavra que. Eles, terceira pessoa do plural, então o verbo também na terceira pessoa do plural. E quando eu uso quem, aí o verbo ele tem duas opções. Ele pode ficar na terceira pessoa do plural ou ele vai concordar com o antecedente do quem. Nesta empresa somos nós quem tomamos as decisões, ou pode ser também, nessa empresa somos nós quem toma as decisões. Quando eu utilizo um substantivo próprio no plural e ele tem um artigo, o verbo vai ficar no plural. Vejam só, os sertões é o nome do livro escrito por Euclides da Cunha. Os sertões impulsionaram a carreira de Euclides da Cunha. O nome do livro já é Os Sertões. Eu não vou concordar com o livro, e sim com o artigo que já está presente no título do livro. Fica tudo no plural. Os Estados Unidos passam por uma turbulência política. Esse artigo aqui, presente os, me obriga a fazer com que o verbo também fique no plural, na terceira pessoa do plural. E se esse substantivo próprio está sem artigo
artigo ou se ele tem um artigo no singular, agora o verbo fica no singular. Minas Gerais é um ótimo lugar. O nome do estado está no plural, né? Minas Gerais, porém é um substantivo próprio e ele não tem artigo. Então, todos os verbos relacionados a Minas Gerais estarão no singular. O Amazonas continua lindo. O nome do estado, Amazonas, também está no plural, porém, quando eu me refiro a esse substantivo próprio do estado, eu coloco um artigo no singular. Ou isso faz com que o meu verbo também fique no singular. Nomes de obras literárias, obras artísticas no plural, mais o verbo ser. Esse verbo vai ficar no singular. Olhem só, gente. Os Lusíadas é uma obra-prima e não os Lusíadas são uma obra-prima. Quando eu faço indicação de porcentagem, né, o meu verbo vai ficar no singular ou no plural, dependendo da situação. Por exemplo, 45% decidiram seu voto. Aqui é sempre no plural o verbo, porque eu não estou colocando o artigo. Só coloquei os números lá, a porcentagem, e é mais de 1, então já vai ficar no plural automaticamente. Agora, se eu coloco um adjunto adnominal, por exemplo, 45% da população, eu posso deixar no singular ou no plural o verbo. 45% da população decidiu seu voto ou decidiram seu voto. Os dois estão certos. Os 62% da população aprovaram a nova lei. Agora aqui o verbo obrigatoriamente no plural, porque eu coloquei o artigo os lá no começo. Mais um exemplo, serão destinados 25% do orçamento à cultura. O meu verbo ser estará sempre no plural, porque eu antecipei esse verbo, coloquei antes da porcentagem. Então, plural sempre. O único caso que obrigatoriamente fica só no singular é quando eu utilizo 1%. Aquele 1% é vagabundo. Gente, se o meu sujeito composto, se ele for composto por dois ou mais núcleos e ele vier antes do verbo, o verbo vai ficar no plural. Por exemplo, Fabiana e Carlos saíram mais cedo. Só pode ser no plural aqui, porque o meu sujeito tem dois núcleos, é um sujeito composto, portanto, e está antes do verbo. Agora, se o sujeito for composto e vier depois do verbo, o verbo pode ficar no plural ou ele vai concordar com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo ao verbo. Saiu correndo mãe e filho, ou poderia ser também saíram correndo mãe e filho. Sujeito com mais de uma pessoa gramatical, né? Com várias pessoas gramaticais diferentes. Meu verbo vai ficar sempre no plural. Olha só, eu, você e ela precisamos nos reunir. Tu e ele serão os padrinhos. E o sujeito que é ligado pela palavrinha ou, o verbo pode ficar no singular ou no plural, dependendo também da situação. Primeiro exemplo, o cigarro ou a bebida fazem mal à saúde. Eu estou abrangendo esses dois elementos de alternância, né? Cigarro, bebida. Eu estou dizendo que os dois fazem mal à saúde. Por isso o verbo vai ficar também no plural. Agora, no exemplo 2, o candidato 01 ou 02 será o vencedor. O verbo ser está no singular porque a palavrinha ou aqui, ela está excluindo um ou outro. Apenas um será o vencedor. Um dos dois. Neste caso, o verbo vai ficar no singular. E o sujeito ligado pela preposição com, o verbo vai ficar no singular ou plural, dependendo também da situação. Verifique sempre o sujeito. O professor com seus alunos, estou com o sujeito composto agora, né? Dois núcleos, professor, alunos. Então o verbo vai para o plural também. Participaram da gincana. Agora, se eu quiser dar ênfase a um desses núcleos apenas, o meu verbo vai para o singular. Vejam só, o professor, com seus alunos, participou da gincana. Tá certo também. Mas nesse segundo caso eu dei ênfase ao professor. Tanto é que eu isolei com seus alunos por duas vírgulas. Toda a carga de sentido verbal foi para o professor apenas. Então meu verbo neste caso vai para o singular. E eu obrigatoriamente tenho que usar as vírgulas. Com as palavras tudo, nada, ninguém, cada um, o verbo vai para o singular sempre. Nada tirava seu sossego. Dinheiro, fama, sucesso, tudo isso era ilusão. E não tudo isso eram ilusão. Tudo bem, gente? Deu para assimilar essa primeira parte de concordância verbal? Vamos fazer uma questãozinha então para praticar? Beleza, então tá na tela para vocês aí um exercíciozinho fácil, vocês vão dar uma lida, escolher uma alternativa e a gente volta com o gabarito.
Indique a única frase que se preenche corretamente apenas com a primeira forma verbal entre parênteses. Então vocês deveriam ler todas e tentar encaixar a primeira e a segunda. Aquela alternativa que só com a primeira funcionou é o gabarito. Então vamos lá. Muitos de nós lutam ou lutamos pela alfabetização dos povos. Neste caso, apenas a segunda forma, lutamos, daria certo. Letra B. A maioria dos indivíduos sonha ou sonham com uma vida digna. Neste caso, eu posso usar as duas. Letra C. Compareceram no evento cerca de 200 pessoas. Tá certo? Compareceu no evento cerca de 200 pessoas. Não tá certo. Já achamos o gabarito aí, pessoal. Letra C. Vamos ler as outras para tirar a dúvida. Nasce da ignorância o subdesenvolvimento e a miséria. Ou nascem da ignorância o subdesenvolvimento e a miséria. Na letra D, apenas a segunda forma, nascem, funcionaria. E na letra E, encontra-se lado a lado a miséria e a doença ou encontram-se. Na letra E, também apenas a segunda forma funcionaria neste caso. Tá aí o gabarito para vocês, revelando também aí qual das formas entre parênteses funcionaria. Você dá uma olhada. Se não entendeu, deixa sua dúvida aí embaixo que eu respondo. Se entendeu, então clica aí no gostei, aproveita e se inscreve no canal também para não perder a parte 2 de concordância verbal, que já vai vir na sequência. E a gente se vê então na próxima aula. Até mais!